Os bolsonaristas estão todos chilicosos com o Flávio Dino. Mas na verdade, quem é o verdadeiro terror do Bolsonaro não é o Dino, mas o Paulo Gonet na PGR. Porque o Flávio Dino vai diluir a sua influência com outros 10 ministros do STF. Mas o Paulo Gonet não. Ele que concentra tudo. Ele que tem, na verdade, poderes para abrir, frear, liberar ou não investigações contra o Bolsonaro. Por isso que eles não estão atacando o Gonet, porque eles querem evitar atritos com o futuro PGR que já deu posições muito ruins contra o Bolsonaro. Você acha que os bolsonaristas estão com medo? Vocês concordam comigo que eles estão se tremendo e que a escolha do Gonet é uma preparação para a prisão do Bolsonaro? Foi acertada? Então deixa o seu like se você gostou dessa escolha. Muito obrigado porque passamos dos 280 mil inscritos rumo aos 300 mil e se inscreva no canal. Como eu falei, o Flávio Dino ele não é o grande problema dos bolsonaristas. É claro que ele está sendo atacado e vai ser atacado porque ele é um integrante do governo Lula, ele escrachou várias vezes os bolsonaristas nas participações que ele teve no Congresso Nacional, e ele é o inimigo quase número 1, talvez depois do Lula, para os bolsonaristas. Mais talvez, mais até do que o Lula, talvez. Então quando você coloca o Dino, que é um inimigo dos bolsonaristas, no STF, que é a instituição que os bolsonaristas mais gostam de atacar, é claro que nós teremos ataques naturais e uma oposição, um chilique natural contra o Flávio Dino. Só que o Dino, ele é um ministro junto de outros 10. E as posições do Dino com relação a Bolsonaro e ao bolsonarismo não vão divergir muito das posições da Rosa Weber. Então tá mais ou menos tudo igual. Então qual é o problema do Dino? Como eu falei, o ataque é quase natural. O Dino não tem problema para o Bolsonaro, ele não vai mudar nada na vida do Bolsonaro. Quem muda, na verdade, é o Paulo Gonet, porque ele concentra tudo. O poder do Procurador-Geral da República é em uma pessoa, ele não divide com os demais. Ele pode dividir atividades, mas não o poder decisório na hora que ele é dado. O voto do Dino pode ser voto vencido, do Gonet não. E esse é o grande problema. A esquerda, por óbvio, não gostou da posição ou da escolha do Paulo Gonet pelo Lula em função das posições conservadoras dele no passado. Ele é um católico fervoroso, inclusive já foi indicado pelos bolsonaristas antes do Augusto Aras. Então por que Lula escolheu o Paulo Gonet? Escolheu por conta de uma jogada casada com o STF. Porque o STF, nesse momento, está sofrendo ataques vindos do Senado por conta das ambições do Rodrigo Pacheco para ser governador de Minas Gerais em 2026 e do Davi Alcolumbre, que foi o antecessor do Pacheco e agora quer ser o sucessor do Pacheco como presidente do Senado em 2025. Então eles estão fazendo acenos aos bolsonaristas para conseguirem aumentar a sua base de apoio de votos no Senado. Então o que faz? O Rodrigo Pacheco pega junto com o Davi Alcolumbre e começa a atacar o STF com pautas bolsonaristas. O STF e alguns ministros foram até o Lula e pediram uma ajuda, um apoio. Quanto mais aliados o STF tiver, mais blindado a Suprema Corte Brasileira vai estar das pautas bolsonaristas. Por isso que o Lula escolheu o Paulo Gonet e fez uma jogada, e também o Flávio Dino, porque o Dino tem trânsito com o Senado. Por isso que houve aquela jogada do Jacques Wagner. O Lula sacrificou o Jacques Wagner para que houvesse o voto do Jacques Wagner contra o STF, irritando a Suprema Corte, mas para que o Jacques Wagner pudesse garantir um trânsito mais fácil e principalmente mais acelerado, tanto para o Dino quanto para o Paulo Gonet. O Jacques Wagner se desgastou diante do governo, se desgastou diante do STF para azeitar e facilitar a aprovação tanto do Dino quanto do Paulo Gonet. Isso vai acontecer até o final do ano agora de 2023. Porque o Pacheco e o Alcolumbre já deram declarações públicas que eles vão acelerar esse processo. Claro que em troca da Funasa para o Davi Alcolumbre. Mas é uma jogada política dos bastidores que o Lula desagradou o STF primeiro para depois o STF ter a vontade sendo realizada porque Gonet e Dino foram indicações dos ministros do STF. Eles eram os preferidos, principalmente do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes escolheu o Paulo Gonet para ser o PGR e também gostava da opção do Dino para ser ministro do STF. Eu vejo que a escolha do Alexandre de Moraes pelo Paulo Gonet
é muito parecida com aquilo que ele fez com o André Tavares e o Floriano Azevedo para serem ministros do TSE. Os dois foram indicações do Moraes para o Lula. Falaram que o Azevedo era uma indicação do Lula. Não foi. Os dois nomes foram escolhas do Moraes. E por quê? Porque o Moraes precisa de força dentro dos bastidores para poder votar contra o Bolsonaro, levando a inelegibilidade e agora também levando à prisão. A escolha de Paulo Gonet faz parte do processo da prisão do Bolsonaro. O Paulo Gonet não vai obstruir as investigações, não vai se opor, não vai dar declarações contrárias que desabonem a posição da Polícia Federal e muito menos do Alexandre de Moraes. Essa é a expectativa. O Gonet está sendo colocado justamente para ser uma peça do processo de prisão do Bolsonaro. Não estou falando que é teoria da conspiração como os bolsonaristas gostam. Não, não é isso que está acontecendo, tá? Não é isso. Há uma opção, uma escolha para que seja um processo mais facilitado. Tanto que a Polícia Federal, segundo a Bela Megali do O Globo, tem uma expectativa positiva com relação ao Paulo Gonet em duas situações. A Polícia Federal não acredita que o Paulo Gonet vai ser leniente como Augusto Aras, que todo mundo sabia que uma denúncia levada ao Bolsonaro, ao Aras, não seria tocada. Ele iria proteger sempre o Bolsonaro. Agora não mais. Denúncias devem ser abertas, o que é ruim para o Lula, óbvio. Porque é bom que o presidente da República tenha um PGR igual ao Aras, que mata tudo no peito, ainda mais que é um peito cabeludo e peludo, então matar no peito a situação dá até um amortecimento, né? Já que ele tem aquele pullover natural. Mas, por outro lado, a Polícia Federal tem a expectativa que não vai acontecer nenhum tipo de obstrução, justamente por ter sido um nome indicado pelo Alexandre de Moraes. Então, com relação à expectativa da prisão do Bolsonaro, o nome do Paulo Gonet ele é devastador para o Bolsonaro. Por isso que eu comecei o vídeo falando que ele é o verdadeiro terror do ex-presidente. E no passado, o Gonet, na condição de vice-procurador-geral eleitoral, votou, ou não, na verdade não votou, né? Mas se posicionou a favor da condenação e da cassação de Bolsonaro e pela inelegibilidade nos dois processos que depois Bolsonaro foi cassado. Na reunião que o Bolsonaro teve com os embaixadores e depois nas celebrações do 7 de setembro, do Dia da Independência. Nas duas oportunidades, o Paulo Gonet teve posições fortes e contundentes que levaram o Bolsonaro à cassação e à perda dos seus direitos políticos. Ele também já teve posições a favor de Lula nesse processo, nesse período que o nome dele era especulado para ser o futuro PGR. Então, mesmo com as posições mais conservadoras do Paulo Gonet, ele está lá justamente para avaliar o Bolsonaro. Isso é o principal do Paulo Gonet nesses 2 anos que ele vai ser o Procurador-Geral da República, podendo ser prorrogado ad eterno. Tá? Então, observem esse ponto. Uma coisa que nós também vamos ter que observar é a relação do Paulo Gonet com as delações. Porque a gente sabe que os advogados do Cid, do Silvinei, talvez até mesmo do Anderson Torres e do Walter Delgatti estavam esperando a definição do novo PGR para saber se eles poderiam avançar ou não com propostas de colaboração premiada. A do Mauro Cid saiu, mas a PGR se posicionou depois contrário. O Augusto Aras se manifestou, nem ao menos tendo sido provocado a se manifestar. Então tem que ver como que vai ser. Porque se o Paulo Gonet tiver uma postura mais pró-delações, as outras delações contra o Bolsonaro também poderão sair. Por isso, pessoal, esse cara que os bolsonaristas não estão atacando e nem podem atacar é o verdadeiro terror do Bolsonaro.